Olá, amigos. Hoje nós estamos aqui nesse programa pontuando para falar de microplásticos ou a poluição do microplástico. Tem sido muito falado nas mídias, tanto as mídias televisivas quanto a mídia da internet, tanto quanto comentários particulares como comentários do meio acadêmico, sobre a questão da presença do microplástico em vários lugares. Eu fiz aqui um compilado de textos, resumo de vários textos, são vários mesmo, e explicando alguma coisa a respeito disso e dizendo o que está acontecendo em relação aos microplásticos. Essa matéria que eu estou fazendo aqui, baseada em matéria de vários autores, ela às vezes fica um pouco redundante, porque como eu estou pegando de fontes diferentes, às vezes tem alguma repetição. Eu vou te pedir desculpas se eu não drenei o suficiente o texto, de forma que a gente possa ter uma leitura mais linear. Bom, então vamos começar. Os microplásticos, como o próprio nome diz, são pequenas partículas de plástico. Esse tipo de material é um dos principais poluentes na atualidade dos oceanos. Alguns pesquisadores consideram que o tamanho máximo de microplásticos é 1 milímetro, enquanto outros adotam medida de 5 milímetros. Mas existem vários parâmetros, vocês vão ver ao longo do texto, com relação ao tamanho ou a milimetragem dos microplásticos. Os microplásticos alteram a composição de certas partes do oceano, prejudicando o ecossistema da região e, consequentemente, a saúde humana. A humanidade já produziu 9 bilhões de toneladas de plástico e no entorno de 80% dele vai para os lixões e para os oceanos, onde levam séculos para se decompor e contaminam o planeta. Em 2020, saiu a notícia de que cientistas da Itália identificaram pela primeira vez a presença de microplásticos na placenta de mulheres grávidas. A placenta é um órgão que se forma a partir da 4ª semana da gravidez e funciona como um filtro poderosíssimo, controlando o fluxo de nutrientes e impedindo que vírus e bactérias entrem e atinjam a criança. Mesmo estando dentro do corpo da mãe, onde dezenas de trilhões de micróbios podem chegar até o bebê se desenvolve num ambiente 100% estéril, em função da placenta. Mas essa esterilidade faz uma exceção ao microplástico, e isso é preocupante. Já nesse ano de 2022, cientistas chineses descobriram a presença de microplásticos na placenta, partículas da ordem de 5 milímetros. A análise comprova as pesquisas dos italianos e foi feita sobre 17 gestantes. Eram 11 tipos, em especial o PVC, que é usado em canos, e estava presente em 43% das amostras, e o polipropileno, dos canudinhos e dos potes de margarina, na faixa de mais ou menos 14,5%, entre outros tipos. Na realidade, a poluição marinha é uma mistura de metais tóxicos, produtos químicos, petróleo, lixo urbano, lixo industrial, pesticidas, fertilizantes, esgoto e muitas outras fontes de poluição. A poluição pode chegar pela atmosfera também. A queima do carvão, por exemplo, libera mercúrio na atmosfera, que as chuvas, obviamente, vão levar para o oceano. E o mercúrio usado na mineração do rio também vai direto para o mar. E em tempo poderíamos dizer que nos últimos 500 anos as atividades humanas aumentaram a carga de mercúrio ambiental em 4,5 vezes acima do nível natural, ou seja, aquele mercúrio que naturalmente, sem a atividade humana, iria aparecer no meio ambiente. A questão dos plásticos é um complicador ambiental. O lixo plástico é um problema relativamente novo, considerando sua descoberta nas últimas décadas, porque se somarmos todo o lixo plástico produzido até agora, desde a descoberta do plástico, passaríamos de 8 bilhões de toneladas e destas, menos de 9% foram recicladas. Alguns estudos científicos
identificam a presença de microplásticos no ambiente, até mesmo na água potável, tanto na engarrafada quanto na água de torneira, mas pouco ainda se sabe sobre os seus impactos à saúde humana. Para o ser humano, os estudos quanto ao risco à saúde humana ainda não são completamente estudados, e embora ainda não seja necessário fazer um monitoramento de rotina para a presença de microplásticos na água, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a conhecida OMS, há pelo menos 3 potenciais de risco à saúde humana por essas partículas. Potenciais riscos significa que alguma coisa pode estar acontecendo, mas nós não temos certeza porque não temos estudos a respeito disso. E, portanto, a contenção disso ainda não é um estudo de rotina. Talvez nem seja necessário. Mas vocês vão ver durante a matéria que realmente, factualmente, será necessário essa rotina. A presença de plásticos, de microplásticos, deverá ser contabilizada. Por quê? Quais são os riscos à saúde humana? Um perigo físico para o corpo, pois representa um corpo estranho e não fazem parte da nossa alimentação normal, alimentação humana. E poderia dizer também até para o animal. Além disso, é um perigo químico, pois os produtos do plástico contêm elementos químicos que podem ser tóxicos, elementos que estão aderidos ao plástico, e um perigo biológico, pois essas partículas podem reter e acumular micro-organismos que fazem mal ao ser humano, como bactérias e fungos, por exemplo. Entretanto, os efeitos do consumo de microplásticos em humanos ainda são incertos. Além de ser um assunto recente, é praticamente impossível conseguir fazer grupos de controle para fazer um estudo de contraste, já que seria muito difícil você provar que uma pessoa nunca ingeriu microplásticos contra uma outra que já possivelmente ingeriu. Quer dizer, nós não teríamos esse controle. Um absolutamente saudável, sem qualquer tipo de poluição plástica em si, no seu corpo, ou um grupo assim, e um outro que tivesse submetido às intempéries aí da natureza. Isso seria impossível. Então, porque nós não sabemos, pela presença do plástico, do microplástico e do plástico na natureza, obviamente que todos, uns mais, outros menos, algumas populações mais, outras populações menos, estariam sempre associadas à presença do microplástico. A presença do plástico pode ser detectada em reservas ambientais isoladas, e nas cidades o teor de plástico deve ser então bem maior. Se nós temos as reservas isoladas, que dirá nas cidades. Além disso, foi observado até mesmo na neve dos Alpes e na neve do Ártico. A principal fonte desse plástico são água e comida, mas não apenas. Cerca de 83% da água das torneiras está contaminada com microplásticos. Um novo estudo mostra que os microplásticos já invadiram até mesmo a água engarrafada, tradicionalmente usada como opção de água limpa em lugares sem sistema de tratamento de água ou onde ele não é muito confiável. Estes mesmos estudos garantem que ambientes marinhos e de água doce no Brasil, por exemplo, têm sofrido poluição de microplásticos. Liderados pela doutora Sherry Mason, da State of University de Nova York, os pesquisadores usaram um microscópio infravermelho de padrão industrial para confirmar que se tratava de partículas plásticas. No caso das partículas na faixa de 100 microns, que é aproximadamente 0,10 milímetros, quer dizer, bem menor, 1/10 de 1 milímetro, os testes revelaram uma média global de 10,4 partículas por litro. E no caso das partículas de dimensões menores ainda, que provavelmente são de plásticos, os testes mostraram uma quantidade muito maior, numa média global de 314,6 partículas por litro. É relevante saber que o plástico está presente nos celulares, nas roupas, nos computadores, nas embalagens de alimentos, nos potes de cosméticos, nas seringas médicas, nos equipamentos de engenharia, nas embalagens de remédios, nos sinalizadores de trânsitos, enfeites, glitters e uma imensidade de produtos. Essa lista poderia seguir por linhas e linhas.
Então, da sola do sapato até o ar que respiramos, não há dúvida, há plástico em todo canto. Ilhas se transformam em depósito de lixo plástico, assim como terrenos e calçadas. Em 2050, possivelmente, o oceano poderá conter mais peso em plástico do que peso em peixes. Em 2020, cientistas da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, coletaram amostras de ar em 100 pontos do país e descobriram que nelas chovem mais de 1.000 toneladas de microplásticos por ano, o equivalente a 120 milhões de garrafas PET. Um estudo da Universidade de Newcastle analisou a quantidade presente em alguns alimentos, como peixes e mariscos, sal, cerveja, água, mel e açúcar, e concluiu que cada adulto ingere em média 20 gramas de microplástico, o equivalente a uma pecinha daquele joguinho Lego por mês. Estima-se que de 69 a 81% dos microplásticos encontrados no oceano têm origem secundária e o restante tem origem primária, com o descarte diretamente em rios e no próprio oceano. Esses resíduos são ingeridos por animais marinhos, que por sua vez acabam no organismo do ser humano através da cadeia alimentar e de outros animais também. Com certeza, a presença no meio ambiente coloca biotas em perigo, afetando a biodiversidade. Resíduos de plástico e microplástico têm sido achados na interação com a biota marinha e frequentemente confundidos por alimentos. Esses animais marinhos ingerem esses detritos e, em análise de seu conteúdo estomacal, pode-se refletir em toda a cadeia alimentar e em seus impactos na vida humana. Os plásticos contêm aditivos como estabilizadores ou retardadores de chama e outras substâncias químicas possivelmente tóxicas e até cancerígenas que podem ser prejudiciais ao animal ou ao ser humano quando ingeridas, apresentando alguns efeitos nocivos à saúde humana e também à saúde da biota marinha. Fatores estes que requerem mais estudo, mas não é difícil imaginar que os achados serão de algum risco em cadeia, dos animais ao homem e desses ao ecossistema como um todo. Quando o plástico se fragmenta em pequenos pedaços, formando o microplástico, passa a ficar invisível a olho nu, e se escapa para o ambiente. O microplástico atua como um captador de poluentes orgânicos persistentes, que são chamados POPs, altamente nocivos para a saúde das pessoas e dos animais. Dentre esses poluentes estão os PCBs, que são os pesticidas organoclorados, o DDE e o nonilfenol. Obviamente, todos eles tóxicos. O fato de não sabermos como isto e outros poluentes afetarão a saúde humana não impede de perceber que fará algum estrago em algum nível, como já foi comentado e estimado. Por exemplo, os POPs são tóxicos e estão diretamente ligados a disfunções hormonais, imunológicas, neurológicas e reprodutivas. Eles ficam durante muito tempo no ambiente e, uma vez ingeridos, têm a capacidade de se fixarem na gordura corporal, no sangue e nos fluidos corporais de animais e humanos. Quanto mal fará ao ser humano? Não temos a medida, mas temos a certeza que isso não fará o ser humano passar por isso ileso e tampouco os animais, a biota. Os bisfenóis, utilizados em larga escala pela indústria, estão presentes em tintas, resinas, latas, embalagens e materiais de plástico em geral. Uma vez no ambiente no organismo, os bifenol se comportam como um disruptor endócrino, podendo causar esterilização, problemas comportamentais e diminuição da população. Quando os plásticos contendo bisfenol vão parar no ambiente, podem causar reduções em populações de golfinhos, baleias, veados e furões. Eles também podem prejudicar o desenvolvimento de ovos de aves e gerar deformidades sexuais em répteis e peixes, além de alterações na metamorfose dos anfíbios. 3 pesquisas realizadas na Universidade Federal do Pará
mostram que 30% dos peixes amazônicos têm o intestino contaminado por microplástico. Pesquisas revelam que o plástico fragmentado enfraquece os músculos dos animais marinhos, prejudica a capacidade cognitiva dos caranguejos e altera a reprodução de peixes. Parte significativa das roupas hoje em dia são compostas por fibras têxteis sintéticas de plástico. Um exemplo é o poliéster. Durante a lavagem das roupas, por meio de choque mecânico, os microplásticos se despreendem e são enviados para o esgoto, indo parar em corpos hídricos e no ambiente. Cientistas de Hong Kong indicam que as secadoras de roupa são as maiores fontes de poluição de microfibras de plástico na atmosfera. Apenas uma secadora é responsável pela liberação de 120 metros de microfibras no ar a cada ano. Filtros de microplásticos já estão produzidos e sendo utilizados em diversas partes do mundo. Na Grã-Bretanha, por exemplo, membros do Congresso criaram uma nova regulamentação para que todas as máquinas de lavar, a partir de 2025, tenham um filtro de microplástico embutido. Equipamentos desenvolvidos para capturar animais marinhos, como rede de pesca, linhas e anzóis, são abandonados, descartados ou esquecidos no mar. Esses objetos, na maioria das vezes, são feitos de plástico, colocam em risco toda a vida marinha, pois uma vez preso nesse tipo de engenhoca, o animal acaba ferido, mutilado e morto de forma lenta e dolorosa. Esse tipo de pesca é chamada de pesca fantasma. Sem lucrar e sem alimentar ninguém, a pesca fantasma afeta cerca de 69 mil animais marinhos por dia no Brasil, dados esses de 2019. E no fim das contas, é outra fonte de microplástico. É estimado que 10% do plástico presente no oceano tem origem nesse tipo de pesca. As fibras têxteis do plástico, como a poliamida, também vão parar no ar. Um estudo realizado em Paris, na França, estimou que a cada ano cerca de 3 a 10 toneladas de fibras plásticas chegam na superfície das cidades. A explicação é que o atrito entre os membros do corpo, quando a pessoa está vestida com roupas de fibras têxteis sintéticas plásticas, já seria o suficiente para dispersar o microplástico na atmosfera. Os pneus dos carros, caminhões e outros veículos são feitos de um tipo de plástico chamado estireno butadieno. Ao passarem pelas ruas, o atrito desses pneus com o asfalto gera 20 gramas de resíduos microplásticos a cada 100 quilômetros percorridos. Para se ter uma ideia, na Noruega é gerado 1 quilo de resíduos microplásticos de pneu por ano por pessoa, em estimativas e pesquisas recentes. A tinta plástica utilizada em casas, carros e navios despreende-se destes por meio de intempéries e vai parar no oceano, formando uma camada de microplásticos na superfície do mar. A isto podemos acrescentar as tintas látex e acrílicas utilizadas em artesanatos e os pincéis que são lavados nas pias. Sabonetes, cremes, pastas, géis e máscaras esfoliantes são um perigo para o ambiente. Esses produtos são feitos de microplástico de polietileno que, após o uso, são despejados diretamente pela torneira na rede de esgoto. Boa parte dos esfoliantes e até mesmo alguns cremes dentais podem conter microesferas de plástico. Noodles são pequenas bolinhas plásticas utilizadas na manufatura de quase todos os itens plásticos. Ao contrário do resíduo de plástico, que se decompõe até se tornarem microplásticos, os noodles são feitos já com tamanho reduzido em termos de cerca de 5 milímetros de diâmetro. Eles são a maneira mais econômica de transferir grandes quantidades de plástico para fabricantes de uso final do material em todo o mundo. Para se ter uma ideia, só nos Estados Unidos da América são produzidos cerca de 27 bilhões de quilos de noodles por ano. O problema é que navios e trens despejam acidentalmente essas bolinhas em estradas e no mar. Durante o ano,
pelo menos 8 milhões de toneladas de lixo de resíduos de plástico que foram descartados incorretamente ou que escapam pelo vento vão parar em oceanos, lagos e rios do mundo todo. Diariamente são descartados 1 bilhão de canudinhos. Só nos Estados Unidos da América são jogados fora 500 mil de canudinhos por dia, em dados de 2018. Em tempo, é bom que se diga que nem todo o plástico é feito de petróleo. Porém, hoje é dominante o produto oriundo da nafta do petróleo. Para fazer o plástico nas refinarias, o petróleo cru é destilado e tem como resultado algumas frações como o gás liquefeito, a nafta, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, as graxas parafínicas, os óleos lubrificantes e o piche. Não é sem razão que já se convencionou chamar ao nosso tempo da era de plástico. Surgido há 1,5 séculos, o plástico evoluiu da posição de sucedâneo à de matéria-prima essencial para um sem número de especificações, e a cada nova necessidade da vida moderna, logo emerge das provetas um material sintético mais racional, mais abundante, mais uniforme e mais econômico. Temos então um problema, certo? E a coisa parece que piora. O capitão Charles Moore, o homem que descobriu a concentração de plástico no Pacífico Norte há 20 anos atrás, foi o primeiro que fez soar o alarme. O capitão e oceanógrafo norte-americano ficou horrorizado quando, em 1997, voltava com seu veleiro de uma famosa regata náutica, tropeçou com um mar de plástico tão extenso que precisou de 7 dias para atravessá-lo. A descoberta de Moore mobilizou a comunidade científica e o resto é história. Acabava de se tornar pública uma ilha de lixo no Pacífico, já bastante conhecida na atualidade, um dos sintomas mais significativos da crise ecológica do planeta. 2 décadas depois, a Grande Mancha é um continente de lixo de 1,6 milhões de quilômetros quadrados e aproximadamente 80 mil toneladas de plástico que não para de crescer, conforme um estudo científico publicado em 2018 pela revista Nature. Para termos uma ideia de sua extensão, basta dizer que já triplica o tamanho da França. Porém, apesar de seu tamanho, o continente de plástico do Pacífico é invisível para satélites, pois 94% de sua constituição está formada por fragmentos minúsculos de plástico que se despreende de outros maiores por erosão. A ilha fica entre a costa oeste dos Estados Unidos da América e o Japão e é formada por mais de 1,8 trilhões de detritos que somam mais de 80 mil toneladas de plástico e se estendem por 1,6 milhões de quilômetros quadrados, conforme eu já disse, o que é 3 vezes o tamanho da França, ou mais exatamente, é o tamanho do estado do Amazonas. Ela se formou ali porque o giro do Pacífico Norte é um conjunto de correntes marítimas que puxam e seguram o lixo. Os resíduos mais antigos ali datam de 1977 do século passado, mas causa um impacto ambiental enorme, afeta mais de 700 espécies. Os animais marinhos podem ficar presos na ilha de lixo, ingerir plástico em quantidades nocivas. Isso é horrível. Além disso, como os pedacinhos de plástico deixam a água ligeiramente turvas, reduzem o acesso das algas marinhas à luz do sol, podendo isto desregular seriamente a cadeia alimentar. A necessidade é imperiosa e seria o reciclo deste material. Mas as pesquisas mostram, num estudo divulgado pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, esse estudo aponta que apenas 9% dos 353 milhões de toneladas de resíduos plásticos do mundo foram reciclados até 2019. Ainda de acordo com os dados da pesquisa Perspectivas Mundiais do Plástico, das 460 milhões de toneladas produzidas em 2019 no mundo, 353 milhões acabaram como resíduos. Apenas 9% dos resíduos plásticos foram reciclados, 19% foram incinerados e cerca de 50% acabaram em aterros controlados. Os 22% restantes foram deixados em aterros ilegais, queimados
ou abandonados no meio da natureza, revela um relatório final. Apostar apenas na reciclagem é uma distração, avalia Luísa Santiago, que é diretora da Fundação Ellen MacArthur, que produz estudos sobre questões ambientais e o plástico incluso na América Latina. Pode funcionar para um momento de transição, mas não é suficiente, diz e avalia Luísa Santiago. Segundo ela, a saída está em redesenhar os produtos para que deixem de ser descartáveis e se tornem reaproveitáveis. Mas isso, acredita Santiago, só acontecerá se houver leis e normas, e o acordo negociado pela ONU é vital nisso. Sozinha, a indústria não vai avançar, ou não vai querer, ou não vai se ocupar disso. Bom, essa é uma primeira parte desse estudo, desse trabalho. Existem perspectivas de que micro-organismos possam conseguir fazer com que esse plástico seja filtrado na natureza ou atacado de forma a não ficar residuado e continuar no meio ambiente prejudicando. Mas é uma tarefa difícil. Algumas desses micro-organismos poderiam promover um redesenho ou um reciclo ou até uma redução dessas quantidades, mas isso são estudos que nós vamos falar mais à frente. Eu agradeço por você ter atendido aí o nosso apelo para esse trabalho. Espero que você goste desse vídeo. Você tem essas notícias e muitos outros vídeos. Isso aqui é um resumo do resumo e um compilado de vários sites e de vários portais. Obrigado pela sua assistência, pela sua audiência. Espero que você passe esse vídeo para frente se você o achar importante. Dá o seu like, compartilhe e comenta. Eu agradeço, muito obrigado e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós achemos muito interessante.